eu sou a Monique e esse é o programa Infância em Foco. E hoje vocês já estão vendo aqui muitos brinquedos que tem tudo a ver com a infância. E o convidado de hoje é o Júlio Correia, que é o idealizador do Museu do Brinquedo de Montenegro, que eu acho que muita gente nem sabe que nós temos um Museu do Brinquedo. Quero agradecer a oportunidade de estar presente, divulgar o projeto e convidando a todos para este legado da cidade, né? Que é o Museu do Brinquedo de Montenegro, para homenagear nossos antepassados, com um trabalho lúdico e sensorial para as crianças eternas que estão dentro de nós. Júlio, eu vou pedir para te se apresentar, se tu é de Montenegro mesmo, qual é a tua profissão, e daí depois começar a contar como surgiu essa ideia de criar o Museu do Brinquedo. Eu sou aposentado do ramo petroquímico, vou fazer 60 anos, sou natural de Montenegro, morei 18 anos na cidade do Rio de Janeiro, trabalhando no polo petroquímico de Duque de Caxias. E sempre tive esse projeto de fazer o Museu do Brinquedo, que o gatilho foi realmente quando eu morava no Rio, eu trabalhava com trabalho social, nos natais, dia da criança, comprava muitos brinquedos usados, né, para distribuir para as crianças em comunidades de Jacarepaguá. E tiveram cenas e gatilhos assim que disse, não, é imprescindível que a gente faça esse projeto, porque mexe muito com o emocional do adulto, né? E com as crianças hoje da vida moderna, né, com tanta tecnologia, e é um resgate, assim, elas vão ter conhecimento de como nossos avós brincavam. E daí tu participava desse projeto social e começou a comprar brinquedos. Eu comprava muitos brinquedos, depois como eram brinquedos antigos, eu achava sites especializados, e todo mês eu sempre comprava. Eu sempre dizia assim que eu tinha o trízimo, né, que é X% do meu salário era para aquilo, né, não podia mexer, era uma cadeira de poupança, né. E o museu foi aberto em maio de 2022, né? E o projeto em si não tem fins lucrativos, né? A gente tem assim a oportunidade de trazer escolas, né? Existe uma taxa, né, de contribuição que adultos são, já vou falar, né, são R$10 e para crianças R$5 e crianças em vulnerabilidade, ou mesmo adultos, né, que não têm condições, seria um prazer recebê-los e mostrar esse trabalho. Que lindo, né? E como eu falei, o nosso programa é sobre infância, a gente vai trazer profissionais da saúde, da educação e coisas interessantes assim para as crianças, né? Levar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos para conhecer o museu. E onde fica localizado o museu? Fica aqui na CIS Brasil, número 1200, em frente à Cúria. Ah, bem aqui no centro, bem pertinho. É, bem pertinho. E detalhe, assim, que eu tenho a frase que carrega o museu, que nem sabia que eu que escrevi ela, né, porque eu procurei no Google e não achei, eu acho que partiu do coração mesmo, que eu digo assim, que o adulto no qual você que o adulto no qual você se tornou jamais desaponte a criança que você foi um dia. Então vamos honrar a infância, os nossos antepassados, as relações familiares, o poder inimaginável, né, da criança, porque o trabalho lúdico, assim, a criança até desperta a profissão com o brinquedo que ela escolhe, né, muitas vezes. Elas vão brincando, né, o sonho delas, vão brincando de professora, de escolinha, de veterinária, e depois elas vão seguir aquela profissão no futuro. E eu considero, assim, a infância um território sagrado, né, porque repercute tudo no adulto que se transforma, nas suas frustrações, nos seus encantamentos. Inclusive no museu eu botei o portal do Natal, assim, que é a árvore de Natal, ela está 365 dias por ano, né? Que é o nosso portal das crianças, que ali elas lembram, né, dos brinquedos de Natal ou de aniversário, né? E também crianças que nunca tiveram brinquedos. Eu acho lindo que vão crianças de escola lá e ficam encantadas. Um menino esses dias me falou que foi o lugar mais lindo que ele já foi em toda a vida dele. Então meu coração se quebrantou, né? Fiquei emocionado. Já valeu, tudo valeu a pena, né? Já valeu a pena, tinha um montenegrino, né, como eu. Trazer esses brinquedos todos do Rio de Janeiro, que o Júlio ia contando que ele comprou lá no Rio de Janeiro e trouxe para cá, né? Sim, veio uma carreta, né, para ter uma ideia. São mais de 3.000, são quase 4.000 brinquedos. Eu comecei a contar, eu desisti, são itens, né? Sim. Mas eu tenho muitos brinquedos guardados ainda, faltam algumas prateleiras, né? Vou modernizar um pouco mais o museu.
temos também vídeos, eu tenho uma coleção de fotografias antigas de brinquedos com crianças, e fica aqui o meu convite à comunidade. Quem tiver uma foto da sua infância com um brinquedo, ou com um parente, alguma coisa, mandem para mim no meu WhatsApp, que depois eu faço passar em slides direto, fica passando nas televisões lá, né? Então isso aí já remonta a memória. É muito essa interessante. semana ainda meus filhos estavam olhando uma foto que tem mais de 40 anos, e eu com uma boneca, agora que eu lembrei, eu estava com uma boneca que se chamava Manda Bochechinha. foto pro museu, porque é o museu dos mantenedores. Ela tinha aquela mamadeira que tinha o leitinho e ele ia sumindo, assim. Eu tenho essa boneca lá no museu. E olha, eu trouxe alguns exemplares, assim, ó, característicos que são memórias afetivas, né? Esse caminhãozinho aqui de bombeiros é americano dos anos 50. Ali os personagens do Toy Story, Pula Pirata, o Biboquê, que tem pessoas de idade que vão lá e são craques, eu não consigo jogar, né? As Fofoletes, o Fofão, a boneca Shirley Temple, que veio no encarte, essa boneca é de 1937, bem da ponta aqui, e eu comprei no Rio de Janeiro, de um espólio de uma família, e aqui tem a dedicatória da madrinha, mandando para a neta, para a afilhada, e de 1937. E todo caderninho, como as revistas hoje, né, de infância, preenche com histórias, com brincadeiras, uma revista infantil de 1937, uma boneca bastante rara. E a boneca Lala e Lulu, que é dos anos 70, que eu me lembro quando eu era criança, era o sonho de toda menina aqui de Montenegro. E ela é uma boneca característica que ela não é a pilha nem a bateria, ela é só a sopro. Aí eu vou fazer aqui uma demonstraçãozinha, ó. É só com sopro e o cachorrinho late. Essa boneca aqui foi muito difícil de conseguir, né? Porque às vezes as crianças se desmaterializam, ou perde o cachorrinho, ou perde o sistema, né, de engenharia, né? Sim, sim. E daí foi assim um legado também. Tem muitos brinquedos, tem mães que vão lá e tiram fotos com os netos, com as bonecas que eram as bonecas dos sonhos delas, né? E meninos, senhores hoje, né, que vão para lá e acham brinquedos, meu sonho era esse brinquedo. E tem tudo que vocês imaginarem, né? Às vezes a pessoa pergunta, tem esse brinquedo? Tem, porque lá tá tudo espalhado, assim o organizado, coerente, né, assim, com a estética, com o período, mas eu não separei brinquedos de meninos e nem de meninas, né? Então a pessoa tem que garimpar, e nem por épocas. Porque poderia botar o histórico das bonecas, isso eu quero fazer um vídeo, assim, né? Eu quero fazer depois um vídeo documentário para apresentar nas escolas, com a história da civilização do brinquedo, né? Desde a antiguidade, brinquedos de Troia, da Grécia também, brinquedos que eu vou pesquisando na internet, brinquedos, joguinhos egípcios, né, do tempo dos faraós, tudo assim remetendo à infância, essa importância que tem na construção da personalidade do adulto, né? E falando isso, e quais eram os brinquedos da tua infância, os teus brinquedos preferidos? Olha, da nossa infância a gente não tinha muito dinheiro, os brinquedos eram os animais domésticos mesmo, eram os gatinhos, quando nascia um filhotinho a gente brincava com os bebês, né, de 4 patas, e eu me lembro que eu ganhei um carrossel da minha avó, me lembro que ganhei um tratorzinho, coisas simples assim, né, e com certeza, naquele tempo a gente andava, eu morava aqui na Apolinário de Moraes, atrás do hospital, e a gente brincava com a água que vinha da chuva, às vezes com barquinhos de papel. Esses dias eu passei ali e me deu aquela nostalgia, né? A gente ainda aprendia a fazer barquinho de papel, ainda brincava na chuva, né? Isso é muito interessante. O Carlos Fernando Leser, que é o escritor, poeta montenegrino, ele tem uma poesia sobre o barquinho de papel. É importante, isso me remete, e o meu avô que ensinava a dobradura, era coisa muito linda, né? E com crianças, a gente tinha porquinho da Índia, tinha os gatinhos, né? A gente acompanhava a gestação dos animais assim como se fossem tesouros, né? E a gente esperando entre crianças, o grande dia de nascer. E a gente brincava de ser padrinho, fazia festinha, bolinho, brincava de casinha, isso é muito legal, né? Interessante. E futebol, brincar na rua mesmo, assim, muito legal. Então agora a gente vai fazer um intervalo e já volta.
então aqui com o Júlio Correia, o idealizador do Museu do Brinquedo de Montenegro. Nós estávamos falando então sobre os brinquedos preferidos da infância do Júlio, e ele falou que não tinha muitos brinquedos, né? Não Mas tinha algum brinquedo teu e eles estão no museu? Como é que é? Tu guardou alguma coisa? Eu não guardei, mas eu resgatei através de sites da internet exatamente os brinquedos. Os primeiros brinquedos de plástico, né? Dos anos 60, 70, os carmanguias, os tratorzinhos, né? O Forte Apache. Então, na minha infância eu tinha assim um trator e puxar carrinho, né, de madeira, os caminhões de madeira que a gente ganhava também. Mas assim, era praticamente um brinquedo por ano. Então a gente sabe que muita gente que vai visitar o museu conta essa mesma história, né? Que eram raros, assim, as crianças. Hoje as crianças já têm um museu dentro de casa, né? Porque eu conheço famílias que têm muitos brinquedos, né? As crianças estão bem assistidas nesse aspecto. Mas o que eu gostava mesmo era de passear, puxar a carrinha, coisa mais tranquila do mundo, né? Ainda mais quando eu ganhei um carrossel que os cavalinhos andavam. Eu ia fazer toda a volta do quarteirão ali do hospital, Montenegro. Então ali está a minha alma ali, né? Impregnada das calçadas, né? E qual é o brinquedo mais antigo que tem no museu? O brinquedo mais antigo que eu tenho lá é uma boneca de porcelana de 1900, catalogada. Comprei no Rio de Janeiro num leilão. Tem várias bonecas de porcelana, bonecas de pano, inclusive umas bonecas antigas de pano de famílias nobres da Inglaterra do século XIX, né? De 1830, muito antigas mesmo, até com a roupa característica da época. E os brinquedos mais raros, eu nem digo brinquedos caros, né? Porque isso não tem preço. O lado afetivo, o brinquedo mais raro, assim, são os bonecos da Marvel, né? Que eu tenho os dois, de colecionadores. Tem 2,40 m de altura, a Mulher Maravilha e o Aquaman. Esses dias eu recebi de uma amiga minha no jornal de São Paulo, que num shopping estava em exposição um boneco. Foi o maior sucesso, um boneco no shopping inteiro. E nós aqui temos dois. Né? Praticamente autênticos e catalogados, que são 222 no mundo. E nós temos aqui uma peça de cada um deles, né? E a gente falou, né? As crianças hoje têm um museu dentro de casa, tem tantos brinquedos. Como que tu vê a infância hoje? Eu vejo que existe uma carência das crianças com relação ao toque aos brinquedos. Exemplo disso eu tenho na minha casa, né? Meus sobrinhos, que tem tecnologia, tem videogames, tem internet. Mas quando eu chego com alguma sacola de brinquedos doados, eles avançam, eles adoram e brincam e fazem perguntas. E eles gostam de tocar mesmo, né? Sim. Os bonequinhos do Forte Apache, as bonecas antigas. Às vezes eu pergunto o que é isso, tipo o biboquê, um jogo de dominó. Hoje em dia as crianças quase nem brincam, né? Com esses joguinhos assim. Então eu vejo que os pais estão deixando as crianças muito tempo nos celulares e de frente para a televisão. E realmente agora nós temos bons parques em Montenegro, né? Então levem também no Museu do Brinquedo, que vai ser uma festa para as crianças. E as crianças podem tocar, podem brincar. Não é um Porque a gente está acostumado a ir em museus que não toquem, não tudo cheio de vidraças, não. A criança, os adultos perguntaram, pode tocar? Sim, pode tocar, pegar, até brincar. Até crianças chegam lá, vêm jogos de tabuleiro e tias que brincavam, sentam e brincam, porque não tem tempo de visitação, entendeu? Eu já recebi escolas que ficaram 3 horas lá. Daí a gente tem um pátio legal, a gente senta e faz um lanche, os professores às vezes levam, né? Jogam bola, peteca, pambolê, é muito interessante. Gente, nós temos isso em Montenegro. Eu não visitei ainda o museu, eu ouvi falar e eu pensei, não, programa de infância tem que falar sobre brinquedo, vou convidar o Júlio, mas eu não fui ainda. Eu vou semana que vem. Falei hoje pro meu filho, nós vamos semana que vem no Museu do Brinquedo dele, mas aonde que é? Em que cidade? Aqui em Montenegro. Dele, mas deve ter pouquinha coisa para olhar. Eu disse, não, eu ouvi falar que tem mais de 3.000 peças, né? Sim, ó, o horário padrão assim, de visitação médio são 2 horas. Eu tirei por experiência hoje, eu recebi 2 visitas e a média foi 2 horas e visitas às vezes duram 1h30, mas as pessoas têm que ser por causa do compromisso. E não consegue ver tudo daí, né? Porque o ideal é ficar lá e absorver tudo, né? Porque uma coisa que eu acho interessante é que 90% são brinquedos usados, então tem muita energia da criança, da infância que brincou, né?
Então tem uma aura muito positiva. Eu acho isso interessante. Quem é espiritualista deve entender o que eu estou falando. Porque é mágico tem a mesmo. inocência, A né? pureza. A pureza da Tem criança. bonecas todas destruídas, que eu faço questão, sabe? Com o cabelo cortado, picotado, maquiadas, assim. A gente higieniza, claro, né? Mas é a marca registrada. Sim, porque o brinquedo que não foi usado, né? Não tem graça. E uma coisa curiosa que eu sempre comento com pessoas, que muitos adultos dizem, eu não sei onde foram parar meus brinquedos. Eu digo que se desmaterializaram, né? Porque eu mesmo tinha o Forte Apache maravilhoso, completo, e de repente, eu acho que nas minhas viagens de férias de criança, nas praias, e um dia acho que alguém botou no sótão e alguém esqueceu lá e eu não achei mais. Então isso aí, às vezes marca, né? Essas perdas. Até na história do Toy Story, né, que tem acho que 4, 5 filmes, eu assisti todos. O menino da história também, ele ia pra faculdade, daí ele queria doar os brinquedos, doou pra uma escolinha, depois pra uma menina, né, mas tinha aqueles que ele não queria doar, no fim, ele acabou doando pra menina, que ele viu que sabia brincar, porque as crianças mesmo não sabem mais brincar. Eu acho tão interessante que eu fico observando crianças que elas conversam, elas criam diálogos, elas fazem, né, o psicossocial delas, e às vezes algum diálogo, às vezes até jogando futebol como se fossem comentaristas profissionais, né? Brincando, falam, a criança é mágica mesmo. E a gente, resultado dessa terapêutica do amor, né, que a gente recebe dos pais, dos avós, dos tios, dos irmãos, isso é muito importante. Sim, a gente atende, né, crianças lá no Espaço Pica-Pau Amarelo, crianças e adolescentes, e daí a gente brinca, tem crianças de 2 anos, 3 anos de idade, e eles sabem, a gente ensina eles a brincarem de dominó, de memória, essas coisas que eles não sabem isso é mais. Importante. E os que vão ali aprendem e a gente brinca. Lá no museu normalmente temos esses brinquedos de tabuleiro, tem brinquedos de encaixe. Eu tenho uma mini cidade com um trenzinho elétrico que é muito lindo, que o pessoal até remete, parece de Gramado, né? O Autorama, que o pessoal gosta também, o Forte Apache, o Babysauro é campeão de fotos que as crianças gostam de tirar, o Fofão que está ali também, né? E bonecas da Estrela, as mais tradicionais, as antigas, né? Bebezinho, Bate-Palminha da Estrela, Meu Bebê, é muito legal. Como eu disse, o brinquedo tem que ser usado, tem que estar riscado, porque não adianta deixar guardado lá numa caixa e ficar só olhando que bonito. Eu lembro que uma vez no Natal, né? Nunca vou esquecer, eu fazia trabalho social nas comunidades dos anos 80. E a Vila Esperança estava começando e a gente ia, e a gente conseguiu brinquedos e levamos uma boneca linda na caixa. E a gente chegava na comunidade, às vezes via a menina no quintal com aquela caixa para cima e para baixo. Eu disse, porque a mãe não deixa tirar a boneca da caixa para não sujar. Então, você tem uma ideia de como isso é importante, como isso me marcou também, né? E assim, uma característica do nosso programa é pedir para um convidado trazer um objeto significativo, mas o Júlio trouxe muitos objetos, né? Trouxe. Eu não sei se você quer comentar mais algum. Eu acho que esse me emocionou muito, esse brinquedo aqui, porque inclusive tem uma amiga minha, grande amiga, Shirley Becker, que o nome dela é Shirley. Eu perguntei de onde sua mãe tirou o nome de Shirley. É daquela menina que fazia, é uma menina cantora, fazia sapateados em Hollywood. E exatamente, até falei para ela, em homenagem a Shirley, que essa boneca veio para o museu, que eu fui pesquisar, né? São bonecas caríssimas também, né? Em leilões são raríssimas, né? E claro que eu tenho Topo Gigio, eu não trouxe, eu tenho 4 Topo Gigios diferentes. E hoje a gente fica feliz que algumas empresas estão reeditando brinquedos, né? Tipo o Falcon, o próprio Topo Gigio, né? Já tem uma reedição. E as fábricas de brinquedos também eu vou depois procurar e trazer para Montenegro mais patrocínio, né? Para a gente poder fazer esse legado crescer. Shirley, né? Tu falou, a minha tia, eu tenho uma tia que tem mais de 70 anos que é Shirley, talvez seja por isso também. Eu nunca perguntei Shirley pra minha avó por que esse nome talvez seja. Foi um sucesso mundial, né? É claro que eu recebo crianças e senhoras lá de idade dessa faixa que não tinham muitos brinquedos. E as mães diziam que antigamente as bonecas eram as espigas de milho, né? Sim. Ou as abóboras com pescoço, de pano, enroladinho, assim, a minha avó fazia pra mim. E nós brincando esses dias, uma amiga minha falou assim, juro que saudade da infância ali na Apolinário de Moraes, né?
Até com os galinheiros, a gente tinha a felicidade de pegar a galinha choca, de ver pintinho nascer, isso é muito lindo. E lá no Rio de Janeiro, isso não existe, né? As crianças não sabem nem o que é, conhecem uma galinha viva. Sim. E existem muitos não sabem sítios. nem que o leite é tirado da vaca, eles acham que vem pronto na caixinha. Não, é interessante que lá tem sítios e casas especializadas com brinquedos, assim, com animais, né, de sítio, para as crianças verem a ovelha, cordeirinhos, ver muita coisa legal lá, nos sítios nos arredores da Barra da Tijuca, né? E faz o maior sucesso, tem. Que eu não conheço. Mini fazenda seria. A gente acha que o Rio de Janeiro é só cidade, né? Não, eles fizeram mais para o pessoal do núcleo urbano ir para o interior, para o sítio, né? E visitas guiadas, bem interessante, achei isso aí. O programa já está acabando. Quando é bom, assim, passa muito rápido. Então, eu quero convidar todos para visitar o museu na rua Assis Brasil, 1200. E tem que fazer agendamento, porque eu não tenho funcionários. Eu estou meio que sozinho, né, assim, nesse trabalho, na experiência. Então, liga para o 51, né? O celular meu é 999-84-91-52. Ou procurando nas redes sociais ou no Google, Museu do Brinquedo de Montenegro, vão ter várias reportagens, e o telefone, o número e os sites também. E o Instagram é Museu do Brinquedo de Montenegro. Tá. E podem me perguntar também, que eu tenho o contato, posso passar o contato depois, se alguém quiser. E eu tenho certeza que as mães vão gostar mais do que as crianças, porque as crianças vão se apaixonar, vão conhecer, mas são coisas que não fazem parte da vida deles. E as mães vão relembrar tudo aquilo. Isso, né? É verdade. Tem gente que adora tirar foto com a Monareta. Eu tenho lá os discos da Xuxa, do Fofão, tem os topogígios, os biboquê, né? E as bolinhas de gude, muitos barquinhos também, né? E o pessoal fica encantado. Então é isso. Júlia, eu quero agradecer muito a tua presença. Prazer. Parabéns à empresa de vocês, né, da Pica-Pau Amarelo, e com os profissionais maravilhosos que tem lá, que estão ajudando a edificar nossas crianças, trazendo amor, aconchego, educação, formação. Isso é lindo demais. Então, eu convido a todos para continuar acompanhando os nossos programas e até o próximo. Um beijo no coração de todos.